Saudações do crente docente, sejam todos muito bem-vindos a mais um CDcast, o seu podcast da sua lição bíblica. E nessa ocasião, estamos estudando as lições publicadas pela editora Central Gospel no trimestre vigente, os profetas maiores. E a lição de hoje é essa que está na sua tela, a partir de agora, a soberania de Deus na história. Lição de número 12, a soberania de Deus na história. E aqui a nossa oração é que essa aula venha colaborar com o seu crescimento e que ela possa, de alguma forma, corroborar também com a sua ministração no próximo domingo. Aqui ressaltamos a necessidade e a importância de você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e, além disso, nos seguir em nossas redes sociais, aqui no YouTube, @Crente Docente, mas também no nosso Instagram, bem como no nosso Facebook. E aqui no YouTube, aqui também te peço para você acionar o sininho e ficar atento aqui às notificações para que você possa saber de todas as atividades e programações realizadas pelo canal, pelo Ministério Crente Docente. Eu sou o pastor Gilson, estou aqui também dando a minha colaboração, contribuição com este ministério para a glória de Deus. E aqui aproveito a oportunidade para também te solicitar e te encorajar para que você também seja um semeador, um apoiador desse ministério tão importante, tão relevante na área do ensino, que Deus colocou no coração, na alma do meu nobre amigo, pastor Edivanei Fernandes, que a sua semente seja no que diz respeito ao tempo, ao serviço, ao talento, mas também aos seus recursos, para que o crente docente possa, além de realizar as suas atividades, crescer, desenvolver e facultar ao povo de Deus condições de aprender a palavra do Senhor e, portanto, exercer com excelência os seus respectivos ministérios. Pois bem, aqui na aula de hoje, nós veremos sobre a soberania de Deus na história, lição de número 12. O texto bíblico básico é com base no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos 16 ao 23, e também o versículo 47. O texto bíblico áureo encontra-se em Daniel, capítulo 4, versículo 37, que diz assim: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos, juízo e poder, e pode humilhar aos que andam na soberba. Uma declaração desse grande rei da Babilônia, depois de uma provação em que ele percebeu que Deus é soberano. Aqui, portanto, um testemunho, uma declaração da sua soberania. E para esta aula, como sempre, nós temos 3 básicos objetivos. O primeiro, compreender o atributo incomunicável de Deus, a sua soberania. Segundo, entender como a soberania do Altíssimo atua na história. E, por fim, conscientizar-se de que o soberano plano de Deus não pode, de forma alguma, ser ofuscado ou impedido. Bem sei que tudo podes e que os seus planos não são frustrados. Aqui nessa linha, vamos comentar, portanto, a lição de hoje. Antes de avançar na lição, eu coloquei aqui na sua tela uma imagem cuja mensagem é esta: uma imagem vale mais que 1000 palavras. Já dizia o provérbio antigo, uma imagem vale mais que 1000 palavras, sobretudo nos dias de hoje, em que a leitura imagética cada vez mais ganha vez e voz, e, portanto, é importante aqui ressaltar uma mensagem mediante uma imagem. E a imagem que eu quero chamar a sua atenção é esta. Muito bem. E aqui minha pergunta é: o que você vê, o que você entende, qual é a sua leitura quando você se depara com essa imagem que está na sua tela? Essa bola de gude, que simboliza o mundo, numa mão, na palma da mão de uma pessoa. Qual é a sua leitura? Aproveita aí nos comentários, escreva,
escreva e diga e manifeste, dê a sua opinião, dê a sua leitura para que possamos aqui trocar informações sobre este tema. Veja, a ideia dessa imagem usada normalmente visa para retratar esse Deus que tem o planeta Terra em suas mãos, destacando o seu controle, o seu domínio, uma forma de retratar, portanto, a soberania de Deus e o seu poder. E aqui eu digo, essa imagem é muito pobre, é paupérrima para retratar a grandeza e o controle e a soberania desse Deus. É muito mais do que isso, né? Aqui vale ressaltar que a Terra é apenas um planeta dentre 8 que giram em torno do Sol, e o Sol é apenas uma estrela dentre outras 200 a 400 bilhões de estrelas que formam uma única galáxia, a Via Láctea. E a Via Láctea é apenas uma galáxia dentre outras 200 bilhões de galáxias que formam o universo. Portanto, todo o universo, não somente a Via Láctea, não somente as 200 bilhões de galáxias, mas o universo como um todo nas mãos de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele construiu, criou os céus e a terra. Portanto, o universo obedece à sua autoridade, está de acordo com a sua vontade. A Bíblia diz que Deus se assenta no globo terrestre, pega os céus, faz cortina, monta uma tenda para nela habitar. Ele é tão grande que a Bíblia diz que ele está vestido de glória e de majestade, que pega a nuvem, faz carruagem e cavalga nas asas do vento. Ele é tão grandioso que toda a terra está cheia da sua glória. Os próprios serafins que cercam o seu trono, declaram de modo contínuo e constante: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E glória é grandeza, é majestade, é soberania, é suntuosidade, é imensidão, de fato, é aquilo que a Bíblia diz que ele é o El Elyon, o Deus Altíssimo, que habita nas alturas. O universo é tão vasto, tão grande, mas para Deus não passa de uma gota d'água num balde ou um grão de areia numa balança, porque a sua imensidão é apenas uma forma, uma maneira de refletir, revelar a grandeza de Deus, porque a Bíblia diz que os céus e a terra manifestam a sua grandeza e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus é grande, Deus é grandioso, ele é o Todo-Poderoso. E essa imagem aqui minimamente retrata, mas não pode conter esse Deus que ainda antes que houvesse dia, ele é o eterno, atemporal, porque Deus existe num tempo em que nem o tempo existia, porque está fora do tempo, ele é eterno. A ele seja honra, glória, louvor e adoração por toda a eternidade. Amém. E aqui, portanto, é importante também ressaltar que é uma tentativa pálida, uma tentativa mínima de retratar a soberania de Deus, né? E quando eu falo aqui em soberania de Deus, é bom aqui ressaltar que esse tema é um tema recorrente, é um tema presente no livro do profeta Daniel. A soberania escorre, está presente no livro do profeta Daniel. O livro versa sobre a soberania e o controle de Deus na história. De modo tão claro e objetivo, Daniel afirma que os céus, todos os reinos humanos e seus poderosos estão debaixo do governo eterno do soberano do universo. A ideia proposta, o tema central do livro de Daniel é mostrar esse Deus que controla tudo e todos. Diz assim o texto bíblico: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, porque com ele mora a luz. Que maravilha, que bênção. Veja aqui uma declaração bombástica, poderosa, desse Deus poderoso que estabelece reis
e tira reis de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua soberania, de acordo com o seu poder e o seu controle. Portanto, um Deus que interage, que intervém, que influencia na história humana e faz valer a sua vontade. Nessa linha aqui, Daniel, com muita clareza, mostra a soberania de Deus presente e mesmo uma soberania presente num contexto extremamente hostil em que o povo de Israel, o povo de Judá, aqui em especial, estava vivendo um tempo escuro, um tempo de dor, de perda, de humilhação, o tempo do cativeiro babilônico, mas mesmo assim, Deus não perde o controle. Tu és o soberano Senhor, disse o profeta, inclusive, Ezequiel, no vale de ossos secos. Agora, pois bem, o que é soberania? Soberania é o exercício de Deus, onipotência, todo poder, e do seu controle total sobre tudo e todos. Aqui uma definição muito clara. Soberania tem a ver com a sua onipotência, com o seu todo poder. E em função do seu todo poder, ele controla, interage, controla, guia, orienta tudo, exatamente tudo, e todos. Deus é soberano, ele tem supremacia e total domínio sobre todas as coisas, podendo efetuar tudo o que a sua vontade assim desejar, de acordo com seu beneplácito, com seu propósito, com a sua vontade. E essa soberania, esse poder que somente Deus tem, no qual ele não pede conselho a ninguém, porque ele não é criatura, ele é criador, ele não é vaso, ele é oleiro, ele é o Senhor. Enquanto esse conselheiro mor, esse conselheiro perfeito e pleno, porque ninguém pode aconselhá-lo, e sabe tudo em todo o tempo, e o tempo todo, e, portanto, tem todo o conhecimento do ontem, do hoje, do amanhã, como se fosse um eterno presente, um aqui e agora, tudo nu e patente diante dos seus olhos, ele prescruta, penetra, né? Tudo, todo o coração, toda a alma, ainda que a palavra não venha em nossa boca, a língua, ele já conhece muito tempo, antes de virmos à existência, já escreveu os nossos dias, de modo total e completo, no seu livro eterno, poderoso, extraordinário, e essa soberania está baseada em alguns pilares, dentre os quais, aqui cito, né? Está baseada a soberania, que é um poder exclusivo de Deus, está baseada no aspecto de que Deus é o Criador. E como Criador estabelece normas, regras e ditames. Ele, portanto, sabe como funciona e sabe a melhor maneira como funciona. E quem cria tem um poder sobre a coisa criada. A criatura não pode dizer ao Criador. É o Criador que diz a criatura. E a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele, no mundo, habitam. Veja o que a Bíblia diz. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Aqui uma referência à pessoa de Jesus, enquanto verbo divino, porque a Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. É uma correlação também lá de Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o criar ali no contexto de Gênesis é o criar, é o barar, criar do nada. Deus chamou a existência o que não existia, como se já fosse, mediante o poder inequívoco da sua palavra. E o Deus que está ali presente é o Elohim, o Deus criador, o Deus cuja essência constitutiva é triuna, carrega pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que coexistem na mesma substância, consubstancialmente coexistindo em três pessoas distintas na mesma substância, porque ele é Deus, enquanto Deus é soberano e poderoso, e, portanto, enquanto Criador, estabelece a norma, e cabe à criatura obedecer, se inclinar e adorar aquele que cria todas as coisas. Além de ser criador, também ele é todo-poderoso. Deus não tem poder, ele é todo-poderoso, toda autoridade, todo poder emana, provém de Deus. Ele dá a quem quer, quanto quer, e em nível que deseja, como também ele pode tirar, abater, de acordo com a sua vontade, porque a Bíblia diz que Deus tira o pobre do monturo e o coloca entre os príncipes, de acordo com a sua vontade soberana. E aqui, o próprio texto lá de Gênesis 17:1 declara,
Sendo Abraão de 99 anos, apareceu, manifestou-se, revelou o Senhor a Abraão, dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aqui o próprio Deus dizendo que eu tenho todo o poder e posso, inclusive, reavivar a carne amortecida e das suas entranhas tirar filhos. Que coisa gloriosa, que o milagre do nascimento de Isaac ultrapassa a nossa capacidade lógica e científica. Não somente Abraão foi fortalecido na sua carne, mas a própria Sara, que era estéril, Deus abriu a sua amada e, para tanto, já de idade, teve que atuar em todo o seu sistema anatômico, no seu órgão reprodutor, a questões vinculadas a questões hormonais, para que ela pudesse, então, né, assim, fecundar, né, a semente de Abraão e gerar Isaac para a glória de Deus, fora do tempo, das condições humanas, para mostrar quem faz e opera é Deus. Maravilha, porque ele é soberano, ele faz valer a sua vontade, portanto, acredite nesse Deus. Além de ser criador e todo-poderoso, né, os seus nomes revelam também a sua majestade e a sua grandeza. Deus tem vários nomes e cada nome revela o seu ser, questões inerentes, pertencentes à sua própria natureza. Dentre eles, o nome tem Elion, El Shaddai, Elion, e Elohim e Yahvé. Elohim aponta para o Deus criador e transcendente, o Deus que é Senhor. O nome El Shaddai, o Deus todo-poderoso, que é capaz também, inclusive, de pegar a pessoa e colocar no seu seio para sustentar, amamentar e dar satisfação. É o Deus da montanha, mas também é um Deus capaz de acalentar, de abraçar, de aquecer e de incluir. É um Deus, na verdade, que habita nas alturas para mostrar a sua grandeza, é o Elion. Mas também ele é o Yahvé, o Jeová, o Javé, aquele que é o Senhor é eterno, eu sou o eterno, e se eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja. Se você estiver abatido, sem paz e aflito, eu sou o El Shaddai. Se você estiver sem recursos e necessitando de uma provisão, ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Se você estiver enfermo, né, no seu corpo físico e precisar de saúde, ele é o Jeová Rafá, o Senhor que sara. Mas se você precisar de um milagre, de uma porta aberta, de algo impossível, saiba que ele é o Jeová Nissi, o Senhor é o meu milagre. Deus não conhece impossível, porque ele é o Deus Todo-Poderoso e tudo que ele promete se cumpre, porque tem poder para fazer. Glória, pois, a ele para sempre. Ó, profundidade das riquezas, tanto sabedoria quanto da ciência. Quem conheceu a mente do Senhor e quem foi o seu conselheiro? É muito forte, né? Aqui avançando, né? E nessa ideia, né, da sua soberania tem a ver com a sua pessoa, com os seus nomes, com a forma que Deus é na sua inteireza e também em função dos seus atributos, que são propriedades exclusivas de Deus. Dentre eles, onipotência, onisciência, onipresença, transcendência, são elementos ou propriedades que fazem parte do ser de Deus, que o torna exclusivo, único, incomparável, sui generis, um Deus que é totalmente santo, e a sua santidade tem a ver com a sua distinção. Nada e ninguém se confunde com esse Deus, não pode ser retratado por imagem alguma de escultura, porque nada do aqui e agora consegue retratar quem Deus é, porque ele é um Deus acima de todos. Ele é aquele Deus que se assenta no globo terrestre, é aquele Deus que cavalga sobre os montes, e os montes se derretem como cera na sua presença. Ele faz o monte fomegar, e a Bíblia diz que ele, ao andar pelos montes, ele se derrete como se fossem cera, para mostrar a sua grandeza e a sua majestade. Vamos aqui avançar. E nessa dinâmica do Deus soberano, poderoso, também encontramos a soberania de Deus presente no livro do profeta Ezequiel. Aqui ressalto, você já ouviu recorrentemente o contexto histórico no qual Daniel atuou, operou, no contexto da Babilônia, no cativeiro, e Daniel foi levado ainda um jovem de 15, 18 anos, mas ficou lá até há mais de 80 anos, porque ele viveu todo o período do cativeiro. Ao final dele, inclusive, leu
o texto, a profecia de Jeremias, a qual sinalizava o término, o tempo do cativeiro, ele passou a orar a Deus, e Deus descortinou para ele as famosas 70 semanas de Daniel, que inclusive é tema da próxima aula. E nessa dinâmica toda a vida de Daniel, no contexto hostil, seja durante o período da Babilônia ou no período medo-persa, sempre teve posição elevada, sempre foi honrado, porque Deus o projetou para mostrar que, a despeito de Nabucodonosor, a despeito de Ciro, Belsazar, Dario, não importa, ele continua soberano. Ele abate e levanta reis de acordo com a sua vontade. E essa vontade soberana de Deus presente no contexto histórico é muito claro, né? Você veja, o próprio levante da Babilônia, uma ação que revelou a soberania de Deus para julgar e castigar o seu povo, Israel, que viveu de modo obstinado, que prevaricou contra Deus, e a Bíblia diz que Deus levantou um povo do norte para fazer juízo. Portanto, Babilônia foi, na verdade, um chicote de Deus para orientar, corrigir o povo de Israel, depois de muitas vezes repreendido, chamado a atenção, ignorou, foi de dura cerviz, obstinado, e a consequência foi o surgimento e a vinda desse povo chamado babilônico, que expandiu e dominou o Oriente Médio e que, portanto, implementou uma dominação em relação ao povo de Israel por 70 anos. Mas o próprio Deus também disse e mostrou a Daniel que Babilônia também seria derribada e surgiu um outro reino, o reino do Medo e Persa, e com Ciro, e a Bíblia diz que Ciro, inclusive, um servo do Senhor para fazer valer a vontade dele. E depois de Ciro, veio o Império Grego, com Felipe e depois com Alexandre o Grande. E o próprio Império Babilônico, de acordo inclusive com as profecias de Daniel, se dividiriam em 4 braços, como aconteceu. 4 generais do Império Grego ocuparam o espaço. 2 deles importantes para o povo judeu, os Macabeus, que ficou na Síria, e os Ptolomeus, que ficaram no Egito. Tudo dentro de uma visão escatológica manifesta, revelada a Daniel, para mostrar que o Senhor é o Senhor da história. A história não é uma questão cíclica, a história é linear, começa, desenvolve e termina em Deus, porque Deus é o Senhor da história. A Bíblia declara, inclusive, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, ou seja, Deus tem um controle do tempo e do espaço e opera, intervém de acordo com a sua vontade, e a sua intervenção ninguém pode impedir. A Bíblia diz assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e glória para sempre. Esse Rei dos séculos é o Senhor dos aeões, é o Deus do tempo. O tempo está nas mãos de Deus. Por isso, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno, no tempo certo, exato, ele vos exaltará e o nome do Senhor será glorificado. Quem concorda, diga amém aí, comente, compartilhe. Participe efetivamente do canal Crente Docente, seja abençoado. Ô, glória! Aqui veja, a soberania no livro de Daniel, no estabelecimento dos reinos, conforme aqui já citei. E esse estabelecimento revelado tanto na estátua do rei Nabucodonosor, em que ele teve um sonho e Daniel interpretou, Deus revelou a Daniel o sonho e a sua interpretação da estátua do rei, bem como também nas 70 semanas reveladas para Daniel, por Deus revelado a Daniel. Tantas duas questões manifestam esse Deus que atua na história. E o próprio rei declarou: então o rei Nabucodonosor caiu sobre o rosto e adorou a Daniel. Aqui, vou botar para você aqui, de modo cheio para você. Isso, olha. Maravilha. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Qual o segredo, pastor? O segredo da estátua
que o rei teve no seu sonho e não quis contar, e Daniel revelou o sonho e a sua interpretação, que tem a ver com a formação dos impérios subsequentes ao Império Babilônico. A cabeça de ouro tinha a ver com a Babilônia, os peitos de prata com os medos e os persas, os quadris de bronze com a Grécia, pernas de ferro, Roma, pés de barro e ferro, né? Europa dividida, que também aponta para que o Império Romano, inclusive a implementação do próprio reino de Cristo, quando a pedra derruba a estátua. E aqui, cada parte dessa tem a ver com os impérios. Cabeça de ouro tem a ver com a Babilônia, porque era um reino próspero, luxuoso, muito metal, muito ouro presente nesse contexto. Já os Medos e Persas, a grande riqueza era a presença de prata. E a relação do Império da Grécia dominou toda a terra. O bronze era usado pelos gregos com muita frequência nas suas armas, bem como também nas armaduras. Já a perna de ferro tem a ver com firme, agressivo, como ferro, né, apontando aqui para o Império Romano, que foi o império que pisoteou, subjugou o mundo quase todo do contexto antigo e foi o maior império da história da humanidade. Né? Além dessa questão aqui da estátua, há uma correlação do capítulo 2 de Daniel com o capítulo 7. Você pode fazer um paralelo, Daniel 2 e 7, porque são revelações que estão intercaladas, interligadas. Né? Veja, o ouro, que aponta com a Babilônia, tem a ver com o leão do capítulo 7. A prata, relacionada aos Medos e Persas, tem a ver com o urso do capítulo 7. O bronze tem a ver com o Império Grego, está ligado ao leopardo do capítulo 7. E o ferro, com o Império Romano, ligado à besta com seus chifres, que também tem uma segunda interpretação, apontando para o reino do anticristo, no contexto da grande tribulação. Ao que vem, com certeza, o tema da tribulação será comentado, porque tem a ver com a 70ª semana de Daniel. Né? Além dessa ideia de estabelecer reis, também a soberania de Deus presente no abatimento dos soberbos. Né? Veja, tanto Nabucodonosor, Belsazar sentiram, experimentaram o Deus que abate, e Ciro levantado para até servir de chicote para a Babilônia, numa evidenciação clara do poder soberano de Deus. Né? Veja aqui o que a Bíblia diz. O rei Nabucodonosor teve um sonho, viu uma árvore grande, cresceu, tocou os céus, e que as nações ficavam debaixo dela para alimentar da sombra e do fruto, mas essa árvore foi cortada. E esse corte, na verdade, essa árvore representava a própria vida do rei, que de fato ficou 7 anos sem consciência e viveu como animal para mostrar que quem manda, quem pode é o Senhor. Depois de ficar soberbo, olhar o jardim suspenso, olha o que eu fiz, a minha grandeza, ele acabou perdendo o juízo, perdeu a consciência e pastou durante 7 anos. Deus abate o soberbo, Deus faz pastar todo soberbo para mostrar que há um Deus nos céus que não suporta a soberba, altivez e arrogância. E o arrogante cairá, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Que maravilha! Diz assim, achando fortemente, dizendo assim, derribai a árvore e cortai-lhe os ramos e sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Glória a Deus e aleluia, maravilha. Aqui, por fim, a sua soberania também presente na exaltação de pessoas, até pessoas improváveis, que era o caso do próprio profeta Daniel. Daniel foi honrado em terra estranha. Então, o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs sobre governador de toda a província da Babilônia.
como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro, o persa, para mostrar que Deus faz valer, independente das circunstâncias dessa vida. Meu amado, minha amada, meu querido e minha querida, não tenha medo, não fique preocupado ou preocupada. Deus está no controle da sua vida, da sua história, e na hora certa Ele vai te abençoar em nome de Jesus, e você desfrutará do favor e do poder de Deus. Quem crê, diga amém. Por fim, os servos do Altíssimo podem descansar no Deus de Daniel, pois ele é fiel e poderoso para fazer cumprir sua palavra, pronunciada acerca do futuro da humanidade, da igreja e dos reinos da terra, porque o que ele fala se cumpre. Seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Amém. A minha gratidão, a sua presença, a sua participação, a sua audiência. E aqui repito e ressalto, siga-nos nas redes sociais, @crentedocente, tanto aqui no canal do YouTube, se inscreva e assine o sininho, bem como também no Instagram, Crente Docente, @Crente Docente, e no nosso Facebook. Seja um parceiro, um colaborador, um apoiador do Ministério Crente Docente, em nome de Jesus. Um forte abraço e até a próxima, e fique com Deus. Amém.